E hoje o podcast é sobre Outubro Rosa. Essa campanha maravilhosa e tão necessária. Não deixe de nos assistir. E no podcast de hoje eu estou aqui com Daniele Arcoverde, médica oftalmologista, minha cunhada, coraçãozinho. Mas não estamos para falar de olho, nós estamos aqui para falar de Outubro Rosa. Dani está aqui hoje para dar um depoimento. Hoje é uma história da vida real. Estamos aqui para falar do momento que ela esteve do outro lado da mesa, né? Do momento que ela esteve vivendo como paciente e não como médico. A gente sempre traz o lado de cá, né? Vamos ouvir o lado de lá. Hoje a gente tem muito para falar para você. Dani, é um prazer imenso estar lhe recebendo. Eu fiz esse convite há muito tempo, desde quando eu comecei a pensar em falar podcast. A gente vai falar, vai gravar esse episódio. Se apresente para o nosso pessoal, para quem nos assiste, fale sobre você. Eu já agradeço muito essa oportunidade de estar aqui, né? Eu tenho uma dificuldade enorme de falar nas câmeras, de falar em público, de qualquer coisa dessa, mas enfim, desde que eu tive câncer de mama, 2021, novembro de 2021 foi meu diagnóstico, e aí desde que eu passei por todo o processo, que eu prometi a mim mesma que eu queria fazer algo que pudesse ajudar a outras mulheres que estivessem passando pela mesma situação, né? Tanto levar uma mensagem de otimismo, de fé, quanto mostrar as dificuldades que a gente enfrenta com a doença. Então, todo Outubro Rosa passou para mim a ter um significado diferente, né? Então, eu espero que essa mensagem possa chegar a muitas mulheres, a muitas famílias, porque não é só o paciente que está com câncer que passa por tudo isso, né? É uma doença que, embora hoje, claro, que a gente tem o prognóstico hoje em dia é muito melhor, mas é uma doença ainda que traz muito medo, muita dificuldade, né? É um tratamento difícil de se enfrentar, mas bastante possível, né? Com certeza. E vamos começar. Vamos começando falando, Dani, da tua história, né? Você já falou que foi lá em 2021. E como foi essa descoberta? Como foi o diagnóstico? Como foi que você percebeu? Você percebeu ou foi de rotina? Fala pra gente como foi. Eu percebi e eu digo sempre assim, a minha história começou com a mão de Deus. Porque, na verdade, como na minha família tem história de câncer de mama, tanto do lado do pai quanto da mãe, eu fazia regularmente. Todo ano ia para o médico, fazia minhas ultrassons, minhas mamografias. E eu tinha feito em maio, estava tudo ok, não tinha absolutamente nada nos exames. E aí eu costumava negligenciar o autoexame, né? Que eu digo que foi o que salvou a minha vida. Porque em maio eu não tinha nada, em novembro Deus me tocou e eu fiz o autoexame. E percebi um nódulo na mama. E então, assim, eu percebi o nódulo, eu já fiquei muito apreensiva, porque é como, não sei, como se eu sentisse, né? De alguma forma eu achei que, não, isso tá muito parecido com a história que eu vinha ouvindo de gerações, né? Então, eu conversei com o Tadeu, meu esposo, que ele é oncopediatra, né? E ele palpou e disse, não vamos pensar nisso, não. Mas, aí, no outro dia, eu já fui atrás de uma ultrassonografista, uma amiga da gente, e ela realmente achou que, é BRAF 4, a gente vai precisar realmente biopsiar. E, enfim, eu tive diagnóstico de câncer de mama. Minha maior, era um câncer bem agressivo. Então, assim, se eu não tivesse feito o autoexame, provavelmente que daqui que chegasse em maio do próximo ano, eu já teria metástase, já seria um quadro muito mais difícil, né? De eu ter um bom resultado com o tratamento. Mas minha maior dificuldade, né? O que eu pensei na hora, como eu vou contar para minhas filhas, né? Nós temos 3 filhas. Hoje elas estão com 18, 21 e 25. E eu pensava, e agora, né? Porque elas, todas filhas em casa, então minha mãe com câncer, aquele medo, né? O que pode acontecer? Minha mãe pode morrer, é uma doença que às vezes as pessoas nem falam o nome, né? De tanto pavor que tem. E contar para os meus pais, principalmente o meu pai, que perdeu as 2 irmãs e os pais de câncer.
né? Então, assim, meu maior medo foi esse. Mas no momento que eu recebi o diagnóstico, na verdade, como o Tadeu é oncologista, a gente teve um acesso bem rápido a tudo. E ele recebeu por telefone, olha, a biópsia, infelizmente, realmente deu um tumor maligno. E ele veio contar para mim. E a gente juntou as meninas no quarto, contei, a gente chorou junta. Mas eu fui invadida de uma fé, eu fui invadida de uma... Eu não tenho nem como explicar. Eu não fiquei, assim, apavorada em nenhum momento. Eu não fiquei... Eu tinha uma certeza que aquilo ia dar certo. Eu acho que era mais tranquila da família. Exato. Todo mundo se desesperou. Alito, eu, tua mãe, todo mundo as se meninas, desesperou, Tadeu. né? Tadeu passou assim... Até começar o tratamento, foi muito rápido. A primeira ultrassom foi numa terça, na quarta eu biopsiei, na quinta eu tinha o resultado, na segunda eu implantei o catéter e na quarta eu comecei a quimio. Então, entre esse processo da quinta que eu tive diagnóstico até a quarta, Tadeu ficou assim... Desesperado. Ele não falava, ele não comentava nada. No trabalho ele era outra pessoa, sabe? Assim... E eu vi aquilo, tanto que eu gravei, quando as pessoas começaram a saber, aí eu estou muito, né, falando tudo muito... Fique tranquila, o céu é o limite e a gente não tem tempo para acabar. Então, as pessoas começaram a saber, foi muito, muito importante. Principalmente as meninas, porque aí as amigas delas apoiaram muito, assim... Lá em casa foi uma enxurrada de orquídeas, de cartinhas. Lembra, né? Foi lindo, né? Então, era... apoio, né? Exato. E tem a coisa, porque as pessoas fazem o inverso. Elas recebem um diagnóstico, elas fazem o que elas escondem. Escondem. Porque tem vergonha, né? porque acham que isso vai passar uma imagem de vitimismo e que as pessoas vão ficar com pena e não querem vivenciar aquilo, né? E deixa de receber esse amor, deixa de receber esse carinho, deixa de receber esse suporte. Apoio enorme, que é tão importante e que ajuda tanto a gente na recuperação, né? E além de me ajudar, assim, claro, né? Além de todo jeito, eu recebi todo esse carinho, todo esse amor, eram orações diárias, eu recebia coisas lindas, assim. Apoiar as meninas, você sabe, né? Os nossos filhos são tudo. Então, assim, esse apoio que elas receberam das amigas, iam lá. Então, assim, isso foi tão importante pra gente. Com certeza. Né? Foi muito importante. Então, os momentos, assim, mais difíceis... No geral, meu tratamento foi tranquilo. No geral. Dentro do que pode acontecer. Dentro do que pode acontecer, né? Eu vou contar aqui um pouquinho, mas eu considero que foi bem tranquilo, né? Assim, o momento mais difícil foi contar para minhas filhas. Eu pensava muito nelas. Para os meus pais, porque um pai... perder um filho, eu tenho medo de perder um filho, é uma coisa apavorante, né? Acho que nenhum pai merecia, nenhuma mãe passar por isso, né? Então, assim, contar para eles também era um momento muito difícil, né? E Tadeu, com toda essa experiência que ele tem com o tratamento do paciente oncológico, então, ele ficou mais apavorado, né? Muito mais apavorado porque do que eu. Né? Ele vivencia isso. Então, ele até me dizia... Amor, não, tu não tá fazendo químio, não é possível, porque como você tá tão bem? Então, realmente, foram 18 sessões de químio, 4 de químio vermelha, que é aquela químio mais forte, né, que o cabelo cai mais, que você fica mais debilitada. E durante as químios eu acho que eu consegui passar muito bem. O que foi muito difícil, que hoje em dia eu vejo assim, eu faço, poxa, hoje eu passei, e eu estou aqui tão bem, então talvez eu nem imagino uma situação dessa, mas se eu precisar enfrentar de novo, talvez eu enfrente com mais tranquilidade a questão de meu cabelo ficou todo branco, meus cílios caíram, minha sobrancelha caiu toda. Então, assim, você fica realmente aquele aspecto de uma pessoa bem adoecida, sabe? Eu era bem mais magra, então, assim, eu estava bem magrinha, e aquele ralinho, cabelo, quase nada. Então, isso, para mim, no momento, foi muito difícil. E eu nem sei se continuaria sendo difícil, talvez não, porque eu mudei. Hoje em dia, eu já consigo aceitar
algumas outras coisas com mais facilidade. Mas, de todo jeito, você não conseguir se reconhecer no espelho é muito difícil. E eu gosto de passar essa mensagem para as pessoas para que se tenha empatia de quem você está acompanhando, você tem um amigo, você tem alguém da família, você tem um conhecido, um colega de trabalho, enfim, que está passando por um momento assim, de a gente não... tá vivo, tudo bem. Claro que tá vivo é o mais importante, mas não é só tá vivo, né? Com certeza. Gente atravessa todo o tratamento com muitas dores, é a angústia de ter uma infecção, é a angústia de ter... Então, assim... de ter qualquer outro problema, você não pode fazer a unha, você não pode ajeitar um cabelo, você tem que se enfrentar ali, né? Então, esse processo, eu acho que a empatia que as outras pessoas venham a ter com um paciente que está tratando o câncer é muito, muito, muito importante. Não achar frescura, né? Que frescura, é só um cabelo, é só uma sobrancelha. Exato. Besteira, tá vencendo, esse é o que importa. E não é bem isso. E não é bem isso, se colocar no lugar do outro, às vezes, é muito difícil, mas esse reconhecimento no espelho, é difícil, a gente sabe. O cabelo é muito importante para a mulher, é muito do feminino, né? Do feminino, né? É muito importante. E aí você mexe com cabelo e com mama, né? Assim, são dois pontos do feminino que chamam muita atenção. Exatamente. Né? Então, assim, isso que eu acho que quando você está tratando, você precisa parar um pouquinho e ser um pouquinho egoísta, digamos assim. Olhar para você e dizer, eu posso sentir essa dor. Eu não estou sendo injusta com a dor do outro, eu não estou sendo negligente com a dor do outro. Eu acho que você precisa sentir. Sim. Né? A gente tem que se dar o direito de ver o luto. Exato, né? E o luto não é só morrer, o luto é qualquer perca que a gente sinta. Exatamente. Né? Seu cabelo cair é um luto, né? E a gente tem o direito de viver o luto. Então, assim, o meu tratamento tá bem, mas eu tô triste pelo meu cabelo, beleza. Eu vou viver essa dor do luto de perder meu cabelo. E acabou. Né? E as pessoas precisam respeitar que a gente tem. Isso serve para qualquer coisa da nossa vida. Em né? qualquer Às vezes, coisa da vida. A gente tem uma perda tão pequena que causa uma dor tão desproporcional para quem vê de fora. E a pessoa só está vivendo um luto de um processo dela. E acabou. E ninguém tem que ficar dando pitaco o que é besteira ou o que não é besteira, porque cada um sabe onde ele aperta. Exatamente. Né? Cada um, a dor de cada um a gente não consegue, né, medir. Mensurar, né? Então, assim, a gente precisa... Eu acho que isso é muito importante, muito no tratamento. É você, além de dar um amor, um carinho, a empatia com o que o paciente está sentindo e até na própria rede dos médicos, de todo mundo que acompanha, porque é nutricionista, é psicólogo, é odonto. Então, todas essas pessoas, de não olhar só para a vida, mas olhar também para a qualidade de vida do paciente, né? Então, assim, quando eu comecei a tratar, eu esqueci que eu era médica. E eu decidi, e eu acho que isso me ajudou muito, eu decidi ser simplesmente paciente naquele momento. Então, assim, confiei demais no meu médico e tudo que ele dizia eu seguia. E eu disse, não, eu não sei de nada e eu também não quero saber, né? Não vou buscar complicações, enfim. E aí... Senão a gente é doida, né? Senão a gente, eu sou muito assim também. Acho que se é para ser paciente, escolhe alguém que você confia, que você sabe que é ético, que é atualizado. E segura na mão e vai ser paciente. Vai ter tranquilidade de deixar na mão da pessoa a decisão. Se permita ser paciente já naquele momento. Já é tanta coisa que você tem que administrar, e você querer estudar para... definir quadros demais. Que aquela pessoa tem tanta experiência para te ajudar, né? Eu acho que isso é muito importante. E que talvez isso fosse preciso até ser revisto como política de saúde pública, porque, assim, é muito importante o paciente oncológico ter uma equipe multi. Ter uma equipe e poder, e ter sempre aquele médico, e ter sempre, poder contar, sabe? Poder contar com ele, assim, é muito importante. Você se sentir segura, se sentir acolhida pela equipe inteira. Então, lá onde eu me tratei na Oncoclínica, eu gosto demais. A primeira vez que eu comecei a fazer químio, já não podia mais fazer nada com o cabelo. Enfim, já estava com aquele cabelo todo branco. Aí eu estava com uma blusa amarela. Nesse dia eu me lembro demais. E quando eu cheguei lá, o cabelo preso, pouquinho. E aí a atendente me disse assim, Renata, ela disse, Dani, você está
tão bonita com essa blusa amarela. Ainda que não tivesse, mas assim, é como se... Não é só teu cabelo que chama a atenção, não é só seu cabelo branco, Exato, não é só, verdade. né? Então, são outras coisas que envolvem, né? Então, isso foi minha primeira, assim, a primeira grande dificuldade, contar a família. Isso né? aí, Mas meu receber Deus. o apoio foi tudo de maravilhoso, né? A segunda dificuldade grande que eu tive foi essa de ter que enfrentar todo aquele período, né? Mesmo sem me reconhecer no espelho. Sabendo que Foi aquilo era 18 transitório. meses no total. Não, foram 18 sessões. Foi de novembro a abril. Aí depois cirurgia e o processo das cirurgias. Então, essa parte para mim foi bem complicada. Eu Foi ia pior dizer, do que a químio. Foi muito pior, muito pior. Então, graças a Deus, são raros os casos que acontecem como o meu, mas enfim, o meu tumor era muito agressivo. Além disso, eu tinha um teste genético positivo e eu precisei fazer a retirada bilateral das mamas. Né? Tirei as 2 mamas e reconstruí no mesmo momento. Você vai no hospital num dia, no outro você já sai. Então, ninguém pensa que você vai ter uma infecção de bactéria hospitalar. Mas, infelizmente, foi o que aconteceu. Então, eu tive uma infecção por pseudomonas. Foi o único internamento do meu tratamento inteiro. Eu precisei internar para fazer antibiótico venoso. Fiquei 10 dias no hospital. Mas a dificuldade não foi essa. Foi precisar retirar as próteses. Então, assim, retirar as próteses, eu estava sem mama. As cicatrizes desse processo que veio desde da cirurgia primeira, né, até o diagnóstico do pseudomonas, eu precisar retirar. Então, eu vinha tendo era como se os pontos estivessem sendo expulsos, então estava uma cicatrização já bem feia, uma coisa... Então, foi muito difícil, porque, além de tudo, eu ainda ia passar por rádio, ainda ia passar por várias cirurgias, e naquele momento eu estava sem a mama, né? Sem as mamas. Eu sabia que ia tirar uma delas na sala de cirurgia. E quando eu entrei na sala de cirurgia, inclusive, quem me anestesiou nesse dia foi meu irmão, né? Alípio, o marido de Maíra. Uma coragem absurda. Porque foi. Se garante muito para dar anestesia nas irmãs, a mãe, né? O pai, o sobrinho. Né? Como foi de urgência, então não tinha a equipe do cirurgião, né? E aí ele disse, não, eu vou. E aí ele fez a cirurgia. E quando ele já tinha dado aquele cheirinho, minhas anestesias são gerais, aí tinha dado aquele cheirinho, mas aí foi quando eles decidiram na sala que iam tirar as 2 mamas. Porque até então, no quarto, ia tirar uma mama. E aí iam tirar as 2 próteses, né? As mamas eu já tinha retirado. Então, e aí eu olhei assim, meus olhos encheram d'água na cirurgia e aí eu disse, Deus, por favor, deixa eu dormir logo, porque... Eu não quero estar ouvindo as decisões, não, né? Por favor, né? Então, assim, foi um momento bem difícil também, para mim, muito. E acordar depois, né? E no quarto, quando fui fazer a primeira troca de curativo, então, no banheiro tem um espelho enorme e eu não queria nem me olhar, né, no espelho. Então, foi muito difícil. Na verdade, eu tenho passado por processos, né, para tentar reconstruir a mama. Então, já estou na 4ª cirurgia para tentar reconstruir. E ainda é muito difícil, né? Foram várias. Eu tive que tirar útero e ovário por causa do teste genético positivo. Eu tive a fratura de costela por causa da radioterapia. Então, que foi um susto imenso, meu Deus. Foi um susto imenso, porque... Viajando. Exato. E assim, o primeiro pensamento de todo mundo, uma costela é fraturada uma do nada, né? metástase de câncer de mama, então, meu Deus. Assim, ninguém dormiu. A gente em casa, meu Deus, faz logo esse exame. Até, né, a gente ter o resultado. Então, assim, foram muitas bênçãos, né? Muitas, na cirurgia, tratamento perfeito, resposta 100%, curada do câncer. Não era metástase na costela, tinha sido só do processo. O susto atual, né? O susto atual. Da palpação. Exato, né? Então, assim, como eu faço esses enxertos de gordura para preparar o tecido mamário para receber uma nova prótese. Então, assim,
Aí essas gorduras podem acontecer isso, e aí palpo lá, tem outro nódulo, meu Deus, e agora, né? Bloco cirúrgico, tudo preparado, e enfim, não foi, mas outro susto. A Deus. Graças a Deus. É só Jesus testando as coronárias da família toda. Exato, Tá tudo né? certo, tá tudo bem. Vamos embora. Então, mas hoje em dia eu já consigo olhar para mim, né? Olhar para mim sem mesmo... Ainda não é, claro, ainda não é fácil, ainda é difícil, mas eu já consigo olhar. Já tem alguma mama ali dizendo, eu vou me ajeitar, vou me organizar um pouquinho, né? Então, é como você diz, naquele processo da quimio, o cabelo, né? E depois, as complicações que eu tive não foram quer dizer, a pessoa da hormônio, você poderia pensar, é risco de vida, mas... Eu passei super bem, digamos assim. Então, minhas complicações não foram tanto quanto ao risco de vida, mas foram complicações que talvez que mexa tanto com o psicológico da gente, quanto ao risco de vida em si. E nesse né? período inteiro estava também fazendo apoio com a equipe de psicologia, não é? Você falou que dentro da equipe da Onco equipe da Onco tem a nutrição, tem tudo, assim. E é muito necessário. Eu até, durante o tratamento, nem fiz bem certinho, mas quando eu terminei, a minha psicóloga, logo que eu voltei para ela me disse assim, você é como um soldado que vem de uma guerra. Então, você venceu, mas você precisa tratar todos aqueles traumas que você traz consigo, né? Então, assim, e realmente é isso, porque são muitos traumas, né? São muitos medos. Durante esse período... que, claro, como você é minha cunhada, você lembra bem, então eu não podia ir no hospital, risco de infecção, enfim, e aí teve a cirurgia de uma das filhas, e o pior foi o diagnóstico da outra, não o diagnóstico em si, porque quando eu soube que foi epilepsia, ótimo, mas era quando ela do que seria, né, então assim, ela teve aquela crise e eu não pude estar com ela, sabe, então assim, aquele coração de mãe que faz, eu vou de todo jeito, mas enfim, a família toda dizendo, você não vai, fica aqui, porque se você tiver um problema maior, vai ser pior, né? Confusão. Então, assim, mas assim, as meninas me apoiaram muito, muito, assim. Estavam sempre comigo, estavam sempre, mãe, você tá linda, e botavam um lenço junto comigo. Isso é muito maravilhoso. É verdade. Então, elas lutaram junto comigo, né? A família inteira, certeza. Mas o que eu acho que ficou mais... que eu acho que eu cresci mais nesse processo todo foi no fortalecimento da minha fé, de estar mais junto de Deus. Eu acho que chega algum momento na vida você termina se afastando um pouco e termina no corre-corre, você termina deixando essa parte de lado, e que é a parte mais importante que a gente tem na vida, né? É verdade. Eu fico imaginando como alguém consegue passar por um momento assim de grande dificuldade sem ter esse apoio, essa confiança, fé, essa confiança, se entregar a Deus, que seja feita a tua vontade, né? E não a minha, que eu tenho certeza que tua vontade é melhor. E eu passei por isso, e eu senti isso. E é tanto que quando Gabi foi comigo para o hospital, até o hospital eu fui com ela no carro, e ela chorando, mãe, o que é isso? Porque ela não coordenava o corpo, né? Eu abraçada nela, chorando. Ave Maria. Esse foi o momento Acho que foi mais difícil do que ter o diagnóstico, com certeza. Né? Eu acho que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, foram esses. E aí eu fui rezando com ela e eu disse, filha, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Aí ela, mãe, mas será que Deus não vai me ouvir, não vai me... Não, filha, ele vai ouvir. Então, assim, a fé que eu pude passar ali naquele momento foi a fé que me acompanhou durante todo o tratamento, e a fé que hoje em dia eu carrego e trago comigo. E eu acho que não tem nada mais certo do que saber que Deus está com a gente, e isso é o maior apoio do mundo. É verdade. Né? Fora toda a família, fora todo o carinho de vocês, né? Fora tudo de lindo, assim, que eu pude receber de vocês, né? Todos, de vivenciar. Então, assim, eu realmente nunca perguntei, Deus, por que comigo? Eu realmente nunca perguntei. Não é que eu seja melhor do que ninguém, mas eu não sei, eu tive uma luz,
E aí eu perguntei, eu pedia, vamos passar por isso comigo. O que quer que seja o resultado, vamos passar por isso comigo. Vamos junto. E vai dar certo. Assim, assim foi feito. Graças para ele ser louvado. Assim está sendo feito. Assim está sendo feito. E Dani, qual a importância do autoexame para as pessoas que nos assistem? Você já nos falou aqui, né, da importância que teve na tua vida. E que recado você daria sobre o autoexame para as pessoas? Para as mulheres, né? Então, muitas vezes a gente tem medo de palpar, né? De achar um nódulo, de fazer um exame, e aí ver ali, poxa, um nódulo, e agora biópsia, um câncer, e aí? Mas a gente tem que lembrar que, principalmente, o câncer de mama, né? Que é a segunda neoplasia em mulheres no mundo. Depois de colo uterino. A gente tem que lembrar que, se ele é diagnosticado no começo, a chance de cura é de mais 95%. Então, assim, né, um presente a gente conseguir diagnosticar cedo, né? Porque, assim, mais de 95%, então, você tem toda a chance do mundo de conseguir. Vai ser difícil, mas de conseguir passar e sair vitoriosa daquilo, né? E aí a gente vai levar aprendizados na vida de todo o processo, independente de qualquer coisa que a gente tenha, qualquer problema na vida, a gente precisa ver que aquilo vai deixar na gente, vai deixar uma marca, mas vai deixar na gente aprendizados. E aí a importância do autoexame. Se eu não diagnostiquei ali naquele exame de rotina, mas eu tenho a chance de todo mês fazer o diagnóstico. Então, o autoexame é muito importante. E claro que não é ele que vai diagnosticar. O autoexame é uma forma de você conhecer o seu corpo, né? Todo mês eu estou tocando ali a mama, a axila, que é muito importante. Olhando aquela mama, porque uma pele com casca de laranja, né? Uma secreção de mamilo. Então, são sinais de alerta. Mas aí eu vou começar a conhecer meu corpo. Qualquer sinal de alerta, eu já busco profissional. Isso não quer dizer que a gente pode negligenciar e deixar só fazendo o autoexame. Todo ano, de todo jeito, né? A gente precisa ir no ginecologista, no mastologista e conforme a acima de orientação 50 anos, já o Ministério da Saúde, todo mundo, e quem tem história familiar, quem tem fator de risco antes disso, né? Já faz as mamografias. Já faz mamografia, já faz acompanhamento. Exatamente. E quais as principais dificuldades que as pessoas, que as mulheres, e homem também tem, apesar de não ter indicação desse rastreio, lembrar que homem também tem câncer de mama. Homem também tem câncer de mama. Só mulher Embora menos de 1% tem câncer de mama, né? Inclusive, como o meu gene deu positivo, meu teste genético deu positivo, Alípio e Edgar precisam fazer, porque, graças a Deus, o Júnior já deu negativo, né? Edgar vai fazer agora porque pode passar para as filhas, né? Para os filhos também. Embora o homem é menos de 1%, a gente fica mais tranquilo. Embora, mesmo assim, o homem também devia se atentar. Aí não custa fazer um autoexame, o homem já se cuida menos, de uma forma geral, se cuida tão né? Por pouco, isso que morre mais. Exato. Oh, meu Deus, vamos se cuidar, minha gente. Né? Recado dado. Por favor. E aí, o que eu acho que tem muita dificuldade, às vezes, o paciente do SUS, de chegar até acesso, né? O acesso, né? Então, assim, vai no posto, mas fazer a mamografia, a dificuldade de marcação. São tantos acessos, exames, né? Acesso a transporte, porque às vezes mora longe. Mora longe, acesso a marcar a consulta, acesso a dar consulta, fazer o exame. Aí tem o acesso do exame alterado, levar para o especialista. E do especialista entrar numa fila para começar o tratamento, né? Mas se a gente já faz o autoexame, já detecta ali, pelo menos já é uma coisa que você sabe que você tem que acelerar, tem que correr, tem que pedir ajuda, tem que passar na frente, né? Tem que ir atrás, tem que lutar para chegar mais rápido em todas essas etapas. Exato. E aquelas etapas que a gente sabe que pode vencer, que é do medo, do preconceito, né? Do estigma. Então, são etapas que a gente tem que trabalhar na gente mesmo para vencê-las, né? Não ter medo de fazer o exame, não ter medo. A mamografia dói, não sei o que. Quanto a gente escuta isso, né? Dói demais, aquele exame é muito ruim. É necessário, né? É um exame que vai evitar uma dor muito maior, que a gente pode começar um tratamento mais precoce, né? Então, é não ter o medo do exame, não ter medo do resultado do exame, não ter medo da ansiedade que aquilo pode gerar. É, de fato, fazer um rastreio para ver se está tudo bem. Se não tiver, que a gente consiga começar, como você fez, né? O mais rápido possível ali, teve esse acesso, que é maravilhoso, quando a gente consegue, nessa velocidade, começar e resolver. Até e ter dá uma tranquilidade, né? Porque, assim,
certeza. Poxa, foi no começo. Vamos que agora vai tudo Agora vai resolver, vai. né? A gente vai buscar, né? E cada dia era uma vitória. Fez os exames, não tem meta. Ai, meu Deus. É. Fez os exames, só que, ai, meu Deus, graças a Deus. E assim a gente foi Então, comemorando. veja, é uma luta de todo mundo, né? Daí ficava todo mundo na expectativa. Dani, hoje a gente foi fazer o PET scan. Ai, Exato. Jesus, sai logo o resultado do PET scan. Então, todo mundo comemora junto, todo mundo. É, Claro que o todo paciente, para ele, é muito mais difícil, certamente. mas é uma dor e uma vitória de Conjunta. todo mundo, né? Exato, E, assim, sem dúvida nenhuma. E, Dani, quais seriam as suas considerações finais, os seus conselhos, as suas palavras para quem está nos assistindo nesse episódio do Outubro Rosa? Aí eu não posso deixar de falar que, assim, se entregue a Deus, que a espiritualidade, a fé, não sei em que você acredita, mas que seja na energia do universo, que seja, mas se entregue de verdade e busque esse apoio, e busque fazer a oração, e busque ter empatia com você mesmo, não se cobrar tanto, Exato, não, isso né? é fundamental. Isso é muito importante. Então, assim, você respeitar a sua dor, você respeitar o seu momento, você respeitar o seu medo, O seu e não limite se julgar, também, e não se julgar tanto por isso, né? Então, assim, buscar o apoio, o carinho e o amor fazem, assim, te fortalecem de uma forma indescritível, né? E buscar o apoio de psicólogos, de quem quer que seja, né? Da equipe multi de uma forma geral, Da né? equipe multi de uma forma geral, mas buscar esse apoio, além do tratamento físico, esse apoio Emocional. do tratamento emocional, que é muito importante, porque o desgaste emocional de um paciente que passa por um tratamento oncológico é muito grande. É muito grande. Então, essa parte que a gente negligencia muitas vezes é o que eu... E se acha forte, e né? se acha Às vezes, mas eu sou forte, isso é besteira, eu consigo. E às vezes, você aqui, na coisa aguda do momento, você tá forte. Mas quando resolve, parece que dá um down, aí, né? É vem o rebote, vem a rebordosa de tudo que você passou e você isso. cai de uma vez. Então se isso segure aí é o que eu gosto no de apoio. deixar para as pessoas, é esse recado, de que não deixe de lado essa parte do lado emocional, de se tratar realmente nesse parâmetro também, não só a parte física do paciente que trata um câncer. Maravilha. Olha, você foi maravilhosa. Senhora que não sabe ficar na frente de câmera. Foi lindo. Eu segurando o choro aqui o episódio inteiro. Segurando as lágrimas aqui. Foi lindo, foi excelente. Certamente vai ajudar muita gente que está passando por isso. Ou que está aí negligenciando o seu exame. Né? Então, você que nos assiste, não negligencie sua saúde. Não negligencie o autoexame, a mamografia. Fique atento. E você que está passando por algum momento parecido, busque ajuda, né? Da espiritualidade, da sua religião, da sua família, dos seus amigos, dos profissionais que lhe cercam. Você não está sozinho e não precisa seguir sozinho, né? Muito obrigada por ter participado. Agradeço. Foi lindo. Obrigada a você que nos assiste. E não fique de fora do próximo episódio.